Um dia após Bolsonaro negar prestar o depoimento sobre a suposta interferência na PF, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou nesta sexta-feira, dia 27, um inquérito que apura a denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No despacho, Moraes determina que a investigação será prorrogada por 60 dias e dá 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a necessidade de depoimento de Bolsonaro. O depoimento de Bolsonaro seria uma das últimas ações da PF no caso. O presidente afirma não ter tentado interferir na instituição. Na quinta-feira, dia 26, o ministro aposentado Celso de Mello afirmou que Bolsonaro tem a liberdade de não depor presencialmente. Olha só que curioso, né? Eu acho que o Celso de Mello, depois que aposentou, ele pensou melhor, né? Não, isso aí tem um nome. Chama-se mimimi, tá? Esse é o maior mimimi da história, da história jurídica do Brasil. O que aconteceu? O Moro saiu no final de abril, salvo engano, né? Resolveu sair ali do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e pediu, assim, de repente, ninguém estava esperando, ele pediu na manhã daquele dia, acho que 11 horas da manhã, salvo engano, foi no dia 22 de abril, tá? Se não me falha a memória. Ele pediu uma coletiva de imprensa, dizendo que tinha algumas palavras a dizer, que ele ia sair e tal. Aí ele chegou ali e comemorou, disse que durante a gestão dele, o tempo que ele ficou ali, houve grandes feitos de segurança pública, o número de apreensões de droga, recordes de não sei o que e tal. E aí ele insinuou ali, então, que o presidente estaria... Quer dizer, ele não fez acusações diretas, isso é importante lembrar, tá? Ele insinuou, então, que a troca do Maurício Valeixo não estaria de acordo com a ética e coisa e tal. Passo seguinte, depois da saída do Moro, da coletiva de imprensa dele, né, você teve o Humberto Costa, do PT, e o Randolfo Rodrigues, da Rede. Eles entraram com um pedido de uma investigação lá no Ministério Público, dizendo que ali haveriam crimes do presidente Bolsonaro. Muito bem, é lógico que a oposição está aí para fazer oposição mesmo, né? A oposição vai fazer oposição e ninguém tenha dúvidas disso. Entraram ali dizendo que, ou então o Bolsonaro deveria ser investigado, isso e aquilo e tal, não sei o quê. O próximo capítulo disso, depois de algum tempo, foi a celeuma lá da reunião ministerial. E todo mundo esperando, porque tinha uma bomba, porque nós vamos divulgar a reunião, porque a reunião foi filmada, porque não sei o quê, porque agora vai, e agora a porca vai torcer o rabo, e agora a cobra vai fumar, e vamos soltar. Todo mundo na expectativa. E aí o Celso de Mello, não sei como que ele achou que aquela reunião ia atrapalhar o Bolsonaro, decidiu, naquele dia, soltar a reunião, né? Publicar. Não, eu vou publicar a reunião aqui, vocês vão ver que agora o Bolsonaro ele é mau como pica-pau. E tal, soltou a reunião. E foi um fiasco. Aquele dia foi histórico, porque foi um fiasco que foi a Janaína Pascoal, né, que falou a coisa que fechou o dia com chave de ouro. Aquele dia, ela falou no Twitter aquele dia que, na verdade, aquela reunião não atrapalhava o Bolsonaro, na verdade, o reelegeria em 2022, né? Daí todo mundo assistiu, gostou, foi um sucesso na internet. Virou meme, show de meme, né? Virou um show de meme. Eu, se fosse o presidente, se fosse o Paulo Guedes, eu começava a soltar as reuniões ministeriais e cobrar ingresso, que eu recuperava a economia em 2 tempos. Todo mundo queria assistir aquele negócio. E, aí passou o tempo e todo mundo esqueceu o assunto, porque a publicação daquela reunião ministerial foi matadora. Quando saiu a reunião ministerial e o presidente gritando, não, ninguém vai vir aqui instalar ditadura e não sei o quê, acabou o assunto ali. Mas, né, o ditado, sou brasileiro, não desisto nunca, parece que vale para os dois lados, né? O STF não ficou feliz com isso, falou, não, eu vou usar esse negócio... Eu vou usar essa arma que agora está apontada contra mim, né? A reunião ministerial que agora não depõe contra o presidente, mas sim contra nós aqui, né? Porque se o presidente está contra a instalação de uma ditadura, quem está contra o presidente está a favor, não é isso? Está a favor da instalação de uma ditadura, não é isso? Ou a lógica é outra?
Mas, muito bem. Aí o que acontece? Eles insistiram que não, que vai. O Bolsonaro tem que se explicar, ele tem que dar explicação, que não sei o quê. Bom, o Bolsonaro, em um determinado momento, deve ter ficado com os bagos latentes, para não dizer outra coisa, né? E disse, falou, não vou, faz o que vocês quiserem, eu não vou prestar depoimento, sou presidente desse país. O que vocês estão pensando? Supremo, vocês têm só o nome, mas nada além do nome. E vão se acostumar com essa ideia. Deve satisfação ao povo. We the people, aqui nós, o povo. Vai dar prestação. É mais importante o senhor José, Dona Maria, o pessoal que está na feira, na padaria, no trem, indo trabalhar de manhã para ainda pagar imposto para sustentar essa turma que gosta de comer uma lagosta, do que esse pessoal. Se cai o ministro do STF, parabéns, o povo vai comemorar na rua, vai soltar fogos. Vai soltar fogos valendo, com alegria. Eles têm a popularidade. Eles têm a popularidade de um carvão na churrasqueira depois que apagou. Fala assim, ninguém quer, sabe? Joga no lixo. Ninguém, é sério. E eles ficam felizes assim com aquele teatro. Eles vão dar coletiva de imprensa, aí vai lá o pessoal da Globo, vai o pessoal daquelas emissoras lá que são pró-esquerda, né? E o pessoal vai lá e fica dando aqueles sorrisinhos maliciosos, fazendo as perguntas assim, tô levantando a bola, você corta aí do outro lado, né? O Paulo Francis dizia que a função do entrevistador é contestar o entrevistado, não é ficar passando a mão na cabeça dele. Isso quem fala não sou eu, isso daqui tá lá, quem quiser pega o Roda Viva e assiste, ele fala lá isso daí. Sim. Né? Agora o entrevistador vai lá, dá um beijinho no Barroso, dá um beijinho no Alexandre de Moraes, fala, nossa, nós somos democráticos. Quem leu a matéria da Isto É, aquilo ali foi um nojo. Deu uma matéria da Isto É dias atrás dizendo que houve um ataque hacker a fim de desestabilizar o bem-sucedido processo eleitoral brasileiro. O cara que escreveu aquilo nunca cobriu uma eleição como jornalista. Nunca cobriu uma eleição como jornalista. Como bem-sucedido processo brasileiro? A discussão está aberta desde 2010. Quando teve o Serra e a Dilma, se abriu essa discussão do TSE. Será que as urnas são confiáveis? Pois é. Pô, nós estamos em 2020, há 10 anos que a discussão está aberta. A cada 2 anos o Brasil vê eleições proporcionais, majoritárias, etc. E ainda o cara me acrescenta na matéria que salvo engano, que fala que o Eduardo Bolsonaro, eu não lembro agora, mas fala que o Eduardo Bolsonaro tentou criar uma tensão inexistente. O cara é tão louco que ele nunca acompanhou na vida dele uma eleição. Todas as eleições, absolutamente todas as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral é obrigado a soltar uma resolução, sabe, a resolução do TSE, as novas regras, dados adventos que surgem para as eleições. Cada eleição tem regras novas. Como que serão feitas as coligações? Que tipo de urna? Como que será feita a contagem de votos, etc. Tudo isso daí aparece. Exato. E aí você vê, voltando aqui ao caso do Moro, né? Então esse assunto morreu, ninguém queria mais saber disso, o Bolsonaro disse que não, e para fechar com a pá de cal, o AGU, o José Levi, da Advocacia Geral da União, falou, escuta, esse inquérito não vai ter fim, porque tá virando moda no Brasil agora é moda. Agora é moda. Agora você abre o inquérito, fica queimando o nome do nego, cozinhando o nome do nego dentro do caldeirão e não sai mais, não tem conclusão. Enquanto isso, a mídia fica fritando o cara lá, ó, investigado. Todo mundo pode ser investigado, todo mundo pode ser acusado. Eu quero ver você provar alguma coisa que o cara é bandido ou coisa do tipo. Pois é o tipo do inquérito do infinito. Né? O inquérito do infinito. Inquérito que não acaba nunca, inquérito do infinito. Agora, Alan, essa sanha, né, do Alexandre de Moraes, você vê que ele não quer deixar de jeito nenhum o negócio morrer. Já tá ridícula a situação. O vídeo já foi liberado, não tem mais o que dizer. O Moro, quando foi lá depor, comprou pizza, né, pra comer com os amigos, não sei o quê. E, no entanto, tá aqui o Alexandre de Moraes insistindo ainda nessa história, Alan. Então, são 3 inquéritos que o Alexandre de Moraes, junto com o Barroso e companhia, mantém para poder usar como uma carta, né, na mesa de negociações com o Palácio do Planalto. Só pode, Max. Essa é a única conclusão que eu posso chegar. Então, inquérito das fake news não deu certo porque nossos advogados conseguiram, inclusive, fazer com que a própria OAB declarasse que aquilo que estava sendo feito era inconstitucional. Ou seja, meus advogados não tiveram acesso aos autos
né, e não houve nenhum tipo de processo normal para a abertura daquele inquérito. Primeiro, fake news. Segundo, atos antidemocráticos, que é o inquérito por meio do qual Alexandre de Moraes cometeu as maiores atrocidades jurídicas e constitucionais no Brasil, prendendo o jornalista João Eustáquio, Sarah Winter e tantos outros. E o terceiro, que é esse outro inquérito, que é uma abertura de investigação para ver se o Bolsonaro teria interferido na PF. E aí a gente viu Celso de Mello, fim de carreira, está indo embora, esse ano é o último dele, já estamos terminando esse ano, ele não vai mais ficar enchendo o saco dos brasileiros usando capa do Batman. E aí, até então, a gente percebe o quê? Que o Alexandre de Moraes, mais do que a Suprema Corte como um todo, Alexandre de Moraes, Barroso e Celso de Mello foram os ministros, os personagens de toda essa trama para poder simplesmente ou congelar o presidente Bolsonaro, congelar o Planalto, não deixar que o Planalto tenha uma voz de peso sobre o Congresso Nacional, trazendo propostas, trazendo medidas provisórias, por meio do qual o Bolsonaro quer retirar do brasileiro as amarras de ações regulatórias, leis que não têm nenhum sentido, etc. Todo tipo de negociação que o presidente possa ter com o Congresso Nacional fica, de alguma maneira, afetada por causa da decisão da Suprema Corte de manter esses 3 inquéritos que não têm pé nem cabeça. É óbvio que o inquérito da interferência na PF, ele é um pouquinho mais bem feito do que o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Mas ele possui ainda a mesma natureza. Vamos acusar o presidente, vamos investigar o presidente de algo que ele não fez, não colaborou, não esteve presente e não aconteceu. Então, assim, o que nós estamos vendo nesse exato momento? O Poder Judiciário ouvindo um desafeto do presidente Bolsonaro, ou seja, alguém que não tem mais o afeto não apenas do presidente Bolsonaro, mas dos próprios eleitores que elegeram o presidente Bolsonaro, que é o Moro, né? Então ele perdeu essa estima, ele perdeu esse apoio, certamente apostando num apoio político eleitoral, por mais que ele diga que não, está evidente que ele tem aí várias ações que demonstram que ele está numa linha e numa perspectiva de ação onde ele visa, sim, ter algum ganho político eleitoral com isso, né, um capital político, onde ele está ali dizendo que o presidente, por exemplo, isso pode dar um impeachment para o presidente Bolsonaro, caso, né, alguém pudesse comprovar isso. A grande cartada do Moro era o vídeo que só foi solto para poder denigrir e acabar, né, com o trabalho do Abraham, no Ministério da Educação, acabar com o trabalho do Ernesto Araújo e de outros ministros, como Ricardo Salles. Tudo que foi feito contra o Ricardo Salles já morreu, o Abraham teve que sair, vir para os Estados Unidos, onde eu estou, e o Ernesto Araújo permanece ainda aí de pé. Ainda, né? Porque não sabemos o quão forte é esse bloco Alexandre de Moraes, Barroso, Maia e Alcolumbre. Eles estão forçando cada vez mais essa narrativa exatamente para evitar que o Bolsonaro tenha um êxito e um sucesso indiscutível mesmo na boca dos inimigos quando chegasse as eleições agora para prefeito em 2020. Eles fizeram tudo isso para poder manter um desgaste iniciado lá atrás e fazer com que o presidente não conseguisse ter muito apoio eleitoral em 2020. Não deu certo, porque proporcionalmente quem o Bolsonaro acabou apoiando, quem o Bolsonaro acabou indicando, conseguiu ocupar lugares que outrora pertencia a PT, PSDB, MDB, enfim, foi retirando esse espaço desses caciques locais. Vários apoiadores de Bolsonaro conseguiram chegar aos municípios, conseguiram chegar até a Câmara de Vereadores, embora, óbvio, quando a gente olha assim, fala, pô, poderia ser maior o número? Sim, poderia ser maior o número. Ainda existe, por exemplo, a discussão da fraude, a falta de transparência do TSE, etc. Mas o que nós estamos vendo é que de zero, né, quase zero, para alguma coisa, você percebe que a coisa andou. E, óbvio, 2020 não é o alvo final. O alvo final é 2022. Qualquer político hoje em Brasília só tem uma missão: querer derrubar o presidente Bolsonaro. Raríssimas exceções estão ainda ao lado do presidente ou atuando dentro do Poder Executivo,
seja como ministro, secretário, fazendo alguma coisa dentro do Poder Executivo, e outra meia dúzia, um pouco mais de meia dúzia, está lá no Congresso, tentando manter as pautas que elegeram o presidente Bolsonaro, mas mesmo assim, sem, inclusive, ter o apreço do próprio Palácio do Planalto. Eu já não sei se é por má vontade do presidente Bolsonaro ou de outras pessoas dentro do Palácio do Planalto. Esses deputados não têm o apreço que merecem dentro do Palácio do Planalto e nos ministérios, e aí fica aquela... Como o Palácio do Planalto precisa articular com deputados conhecidos como deputados do Centrão, inclusive o Bolsonaro conseguiu fazer um gol, né? Ele conseguiu driblar o Centrão, conseguiu dividir o Centrão que estava totalmente na mão do Maia, hoje está dividido. Então, o que outrora estava na mão do Maia, agora não está mais. Então, o Bolsonaro conseguiu dividir o Centrão. Então, o Centrão já não é mais Centrão. Você tem uma divisão ali clara, onde, inclusive, o Maia está trabalhando para conseguir uma reeleição inconstitucional. Ele e o Alcolumbre. Então, diante desse horizonte todo, né, que eu tentei fazer um mosaico aqui, colocando peça por peça para que você consiga enxergar o que eu estou mostrando aqui para você que está nos assistindo e para os amigos da bancada, que eu quero trazer essa discussão para os amigos da bancada, é o seguinte: percebe-se claramente que não há divisão entre poderes. Há aí um conflito entre os poderes, onde até hoje não se aceita a eleição de 2018. Por que tanta perseguição para poder impedir o Bolsonaro de conseguir governar? Se com todo esse trabalho contra o presidente Bolsonaro, ele ainda consegue fazer um trabalho, por exemplo, de infraestrutura com Tarcísio, ou também de questão de infraestrutura, mas a questão de desenvolvimento regional, que é com o Rogério Marinho, no Nordeste. Se esse trabalho ainda consegue ser feito, você imagina o que o Bolsonaro não conseguiria fazer se ele não tivesse o entrave, muitas das vezes ilegal, inconstitucional, injusto, do Legislativo e do Judiciário. Seria um caminho aberto. Eles estariam criando um verdadeiro mito na presidência do Brasil. Então, eles sabem que fazendo isso, só resta duas coisas para o Bolsonaro. Ou ele honra a palavra dele com seus eleitores e protege e não permite injustiças que sejam feitas, como, por exemplo, com relação ao Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter e tantos outros, ou ele tem que jogar essa base no canto, que é o que ele fez, né, e tentar ali governar o país. É muito triste essa situação, porque você percebe claramente que o presidente Bolsonaro, ele não quer mais falar de pautas que o elegeram, né? A questão das armas, a questão da ideologia de gênero, a questão do trabalho que é feito para poder controlar as escolas, todo o trabalho que o Bolsonaro tem feito, inclusive para recuperar bons reitores em universidades. Tudo isso, depois desse vídeo, que o Moro acabou provocando o STF de modo absolutamente inconstitucional, soltou, né, inclusive envolvendo um problema diplomático, tudo isso só aconteceu depois desse vídeo. É muito triste ver. É muito triste ver como que você tem um complô claro ali entre o Moro, entre o Maia, entre o Alexandre. Não é um complô no sentido de que eles sentaram junto e conversaram. Até aí a gente não sabe. Mesmo que alguém tivesse nos contado, nós não teríamos meios para poder averiguar. Agora, que há um complô no sentido de você estar com as ideias bem casadas, isso é evidente. Você pode apoiar certas coisas de maneira tácita, né, ou seja, caladinha, ou você pode sim começar a querer fazer coisas de modo abertamente, né, ou seja, de modo explícito, que é o que o Moro tem feito. O Moro está em plena campanha eleitoral. Dizer para mim que não, ele tem slogan de campanha eleitoral na capa do Twitter dele, ele opina em certas coisas que ele não tem um mínimo de noção como autopromoção, ele se autopromove, óbvio que na maioria esmagadora das vezes ele não consegue se promover em nada, né? Porque às vezes o texto tá ruim, a ideia é podre, tá tudo podre, parece o fim de Serasa, sabe, à tarde. Quando você chega ali tem aquele monte de fruta e legume podre,
que daria mais ou menos o tweet do Moro. Né? E aí, óbvio, o Moro pega um pessoal meio desavisado, leitores que às vezes não estão acompanhando, por exemplo, Terça Livre, não estão acompanhando o que está sendo dito e falado e debatido nos meios conservadores. Aí ele pega e fala assim, ó, o negócio do Queiroz, ó, o negócio da Michelle, olha, isso aqui precisa investigar, isso aqui precisa fazer aquilo, lá o Bolsonaro não está mais lutando contra a corrupção, aqueles clichês todos. E aí, óbvio, quando o Bolsonaro às vezes precisa fazer acabar concedendo algumas coisas, até mesmo para poder manter-se no Palácio do Planalto, o Moro surfa assim, de uma maneira como se ele fosse capaz de fazer diferente ou melhor. E vejam que com isso que eu não estou elogiando a postura do Bolsonaro de se afastar da saga do Oswaldo Eustáquio ou não falar qualquer coisa em relação a esses absurdos. Eu só estou mostrando que, por pior que seja esse afastamento do presidente Bolsonaro, pior ainda seria o Moro tendo de lidar com essa situação. Nós já estaríamos no Partido Comunista Chino-Brasileiro, sabe? Sino-brasileiro. Nós já estaríamos de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Não, isso aqui não é comunismo, não, é tudo tecnologia chinesa. Não, isso aqui não é comunismo, não, é backdoor, né? Backdoor, o pessoal não sabe, são softwares que eles usam esse termo, né? Backdoor é a porta de trás, é que toda informação que entra acaba saindo e indo lá para o Partido Comunista Chinês. Aí você está no meio aqui, igual uma caixa de esgoto. Entendeu? A bosta vai, mas você está ali no meio. Então, está muito claro e evidente que o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mesmo numa situação onde ele não tem como tirar vantagem nenhuma, é só desgastar o presidente, a imagem dele, e acabar criando uma tensão absolutamente desnecessária entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Vejam que, por exemplo, o que eu estou falando aqui agora não tem nada de juízo pessoal, tá? Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, eu estou relatando para vocês. Nós temos ministros da Suprema Corte que já não estão tolerando esse tipo de postura do Alexandre de Moraes. Isso está evidente. Isso está evidente na boca do Fux. Isso está evidente na boca do Marco Aurélio Mello. Isso está evidente na postura de outros ministros da Suprema Corte. Ou seja, o Alexandre de Moraes continua batendo pezinho, querendo levar adiante inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, com muitas aspas, e com muitas aspas também o inquérito da interferência, a suposta interferência na PF, segundo o Moro. Ou seja, ele já não tem mais prova de nada. A Suprema Corte hoje não pode levar adiante o inquérito das fake news, não pode levar adiante, não deveria ter nascido, mas você não tem solidez jurídica para levar adiante o inquérito dos pseudos atos antidemocráticos e o inquérito da suposta interferência da PF. Por que eles existem? Você que está em casa me assistindo, para pensar, por que isso aí existe ainda? Tem alguma solidez jurídica? Ah, não, mas é que vocês protegem o presidente, vocês gostam do presidente, vocês elogiam o presidente. Eu acabei de criticá-lo. Quando eu falei ali que o Bolsonaro não abria a boca para falar de Sarah Winter e Oswaldo Eustáquio, é uma crítica. Acho absurdo o Bolsonaro não fazer isso. Mas o que eu estou mostrando para você é que são fatos. Fatos. Por que a Suprema Corte mantém esses 3 inquéritos? Para pensar, você que está em casa. Não há uma solidez jurídica. Só para poder chantagear o Palácio do Planalto. A quem engana esses 3 inquéritos? Pessoas com o QI, né, de André Mendonça, Ramos, Jorge. Você só pode colocar medinho em pessoas como Mendonça, Jorge e o nome do general lá, amigo do comunista lá, que esqueci o nome agora. General Ramos. Então, é Mendonça, General Ramos e Jorge. Só pode convencer essas 3 pessoas com esses 3 inquéritos. Qualquer outra ameba que fosse mais sólida que esse suco aqui, qualquer ameba que fosse mais sólida que esse suco aqui, já teria virado para o STF e falado assim,
nós não vamos fazer nada do que vocês querem nesses 3 inquéritos. Ponto final. Volta lá para o STF. Eu acho que a culpa do mantenimento desses inquéritos é maior do Palácio do Planalto do que do STF. Porque quem submete a coisas absurdas acaba legitimando muito mais quem faz a coisa absurda em si. Se você tem um cara com um dedo assim, ó, um dedo na mão, bota no teu rosto e fala, é um assalto. Você olha pro dedo dele, você fala, pô, tá aqui minha carteira, tá aqui meu relógio. A culpa, sim, é do assaltante, tá ali, né? Mas o cara tá com um dedo. Você pega o dedo dele e fala assim, ó, sai daqui, pivete. Você pega o dedo do cara, você torce, você sai daqui, ô moleque. Tá maluco? Dá um tapa nele. Tá achando que eu sou o quê? Agora, quando você se submete a um revólver de dedo, dedinho de plástico, veja, não tô falando de intervenção militar, igual essa imprensa vive falando que eu fiquei trocando mensagem com o assessor do presidente Bolsonaro falando de intervenção militar. Não! Eu tô falando de pegar um dedo de um cara desse e torcer, falar assim, ó, cara, ô moleque, cresce, rapaz. Tá maluco tu? Qualquer homem faria isso. Qualquer pessoa adulta viraria para Alexandre de Moraes e falaria assim, ó, você para com isso aí, cara, você tá maluco? Para, senão eu vou te prender, você é louco. Olha o que você tá fazendo. Ah, mas isso aí criaria um desgaste. Ah, tá, o que eles estão fazendo é o quê? Hã? Isso aí sempre me lembra, sabe o quê? Aquela velha história, né? A culpa nunca é do estuprador, é a menina gostosa demais. Né? Aquelas conversas de gente que não entende nada do assunto. Pô, o cara ali estuprou a mulher ali do lado. Pô, mas aquela menina vivia indo pra night, sempre usou sainha curta, a coxa dela era grossa, ela, porra, barriguinha sarada, peito siliconado, a mulher mó gata. Tu olha pro cara e fala assim, mano, tá maluco? Dane-se se ela é bonita. O cara não pode estuprar, velho. Ah, não, mas ela pediu, né? Pediu? Ela é bonita, então ela pediu pra ser estuprada. Porque é isso que a direita volta e meia fica fazendo, Max e Roverã. Sim. Então nós temos a verdade, aí não podemos dizer, porque essa verdade é muito gostosa. Aí vai atrair estuprador. Ou o que nós falamos é tão fofinho igual uma criancinha. Aí um pedófilo vai lá e come. Porra, meu irmão. Vocês me desculpem a baixeza, mas essa é a verdade. Então você não pode ter mais filho pequenininho bonito e você não pode ter uma mulher gostosa, porque senão você vai atrair pedófilo, estuprador e o problema é da vítima. Dando paciência? Alguém tem que colocar um basta nisso. Nem que seja de lá, falar para o Alexandre de Moraes, troca essa cueca aí que ela tá toda borrada. Você tá cagado. Sabe? Nem que seja, ó, cara, para com isso, você é maluco. Porque tá indo longe demais, todo mundo tá vendo isso. Gente, por mais, olha, que o Alexandre de Moraes tivesse alguma coisa sólida com relação a tudo isso, não é porque nós somos vítimas das ações dele, não. Nós seremos os primeiros a dizer, olha, se tem alguém envolvido com isso que vocês estão falando nos inquéritos, e se diz de direito, seremos os primeiros a denunciar aqui. Eu denunciaria, sério mesmo. Se eu soubesse que alguém estava sendo pago para poder retirar o presidente, ou destruir isso, destruir aquilo, sei lá, de alguma coisa ilegal, ou querer matar alguém, querer ameaçar o ministro da Suprema Corte, não, pode pegar, esse cara é maluco. Peguem essas pessoas. Agora, não é isso que está em jogo. O Alexandre de Moraes continua brincando com a República Brasileira, fazendo com que a República não tenha nenhuma seriedade. Não dá para manter uma situação dessa. Agora, então como parar uma situação dessa? Não é intervenção militar, como algumas pessoas ficam falando. Nem que seja chamar, chama 2, 3, 4 ministros e fala assim, gente, olha, eu vou falar aqui para vocês, olha, se continuar nessa situação aí, de constrangimento, de agir de modo ilegal, nós precisaremos dar uma resposta para esta pessoa. Não para a Suprema Corte, mas para esta pessoa. Porque isso aqui não existe. Ah, não, mas é a divisão dos poderes. Divisão escambau.
Gente, o próprio, olha, não estou falando de nenhum anjinho, tá? Foi o homem que soltou o André do Rap. O Marco Aurélio Melo chegou a dizer que o Bolsonaro errou ao se submeter à ordem do Alexandre de Moraes. Não fui eu que disse isso. Tá? Não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Marco Aurélio deixou muito claro isso numa entrevista. Ele tinha que ter levado para plenário, ele foi dando lá os meios, né? Ele não deveria de ter dado um passo atrás com a nomeação do Ramagem. Quando o Marco Aurélio Melo falou assim, olha, se o Bolsonaro nomeou o Ramagem e eles estão falando que teve interferência na PF, o Bolsonaro tinha que ter levado o caso a plenário. O Marco Aurélio Melo disse isso. O próprio Marco Aurélio Melo levava ao plenário. Você percebe claramente que há um desconforto da própria casa, ou seja, da própria instituição da Suprema Corte. Você percebe que o Alexandre de Moraes está agindo como alguém que não deveria de agir como age. Então por que permitir isso? Por quê? Se isso só afeta o lado fraco da coisa. Gente, para pensar. Qual poder Sarah Winter e Oswaldo Eustáquio têm de derrubar a República? Para pensar comigo que você está em casa. Eles vão derrubar a República, fazer golpe. Que golpe, cara? Que destruição da República. Se enfraquece as instituições democráticas. Como assim enfraquecer, cara? Olha, o que tem de gente idiota que fala contra o Terça Livre não está no gibi. Se eu ficar mencionando-as aqui, quem ganha? Eles. Essas pessoas. Pegar um idiota qualquer ali. Tem criança que até hoje não casou, fica em casa jogando videogame falando mal do Terça Livre. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar audiência para um cara que não sabe o que é ter família? Agora, alguém tem que dar pelo menos uma aula, né, de como se comportar publicamente por Barroso e por Alexandre de Moraes. O que de antidemocrático tem as pessoas irem nas ruas e falar assim, olha, nós estamos insatisfeitos com a Suprema Corte? É óbvio que o povão na rua vai falar um monte de coisa. Né? Eu mesmo já ouvi na rua nego falar assim, não, tinha que vir aquele pessoal muçulmano lá e queimar tudo, derrubar tudo, explodir, cacete a quatro. Falei, caralho, calma, cara, calma. É óbvio que você vai ouvir de tudo na rua. Mas o cara tá expressando um sentimento. Ele tá falando assim, o que ele quer dizer com isso? Assim, olha, alguém tem que chegar pro STF e falar assim, olha, vocês estão indo longe demais. Chega, pra que isso? Há uma clara disputa política eleitoral em andamento desde 2018. Desde o final de 2018, nós temos inúmeras interferências e atos, sim, esses sim, antidemocráticos, para poder derrubar o presidente da República. E aí, óbvio, quem tem notoriedade ao denunciar isso aí, está sendo perseguido. Pois é.